Vamos lá. Bom, meninos, nosso encontro esse encontro é um pouquinho longo. Vamos ver se eu consigo terminar aqui, mais uma meia horinha da atenção de vocês. Hoje se vocês estão conseguindo ler o material? Está dando para ler o material, a apostila? É muito importante vocês lerem o material para poderem entender o desenho do curso. Porque às vezes a gente perde alguns encontros e a gente fica um pouco perdido. Mas esse curso ele tem uma caminhada. Não vou dar todas as aulas de novo. Mas é só para mostrar, né? Nós temos uma parte inicial. Volta. Eu quero só dar uma visão do momento em que nós estamos do nosso curso, né? Então, aqui é o que nós viemos buscar, né? Então, é onde a gente começa a fazer as primeiras reflexões que levam a gente a buscar a igreja. Por que é que eu estou buscando a igreja? O que é que eu quero? Isso, pronto. O que é que eu quero buscar na igreja? Né? Então a gente foi fazendo essa reflexão, depois nós fomos buscar a nossa fonte, né? Nós falamos um pouquinho de revelação, quer dizer, aquilo que a gente vai buscar na igreja é justamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus veio nos revelar. Estudamos um pouco de teologia da revelação, depois nós entramos na história da salvação, falamos um pouquinho da maneira como Deus, ao longo da caminhada da humanidade, vai se apresentando até a sua revelação plena e final em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não há nada mais a saber de Deus para nós, seres humanos, neste momento, que não tenha sido revelado em Cristo. Porque Cristo é o próprio Filho do Pai, né? Ele é a nossa ponte com Deus. Depois nós fomos atrás das Escrituras, tivemos 2 encontros aí para fazer uma introdução à Bíblia, que eu espero ano que vem ver todos vocês na sala de lá, se aprofundando no texto bíblico, né? Nós já temos, inclusive, marcadas, a gente vai dar para vocês as datas do 4º curso de introdução à leitura bíblica, que será no começo do ano que vem. Passamos por todos os livros. Depois nós entramos na humanidade e nos ensinamentos de Jesus e nós ficamos alguns encontros falando sobre Jesus Cristo, sobre a sua pessoa, sobre a sua mensagem, falamos sobre o reino, até que chegamos ao tema da sua morte e ressurreição. E a partir do momento da sua ressurreição, né, nós temos a saída da segunda pessoa da Santíssima Trindade fisicamente do nosso meio. Então, através da sua morte e ressurreição, Jesus é o nosso Redentor, ele nos salva, porém ele volta ao Pai, ele retorna à fonte original. E nesse retornar, ele diz o seguinte, ele não nos abandona. Por quê? Ele diz, eu vou para o meu Pai, mas eis que eu estarei entre vós, né? E eu digo que Jesus nos dá 2 grandes presentes. O primeiro presente que Jesus deixa depois de morrer é a sua mãe, né? Por quê? Maria é o exemplo maior de seguidora de Jesus. Então Jesus nos deixa um exemplo na sua própria mãe, e ao meu ver essa é uma das funções principais de Maria dentro da igreja, que é um exemplo de seguimento. Então Jesus deixa para nós, olha, quem quiser me seguir, veja o que minha mãe fez, né? Porque ela, enquanto ser humano, foi um exemplo perfeito do seguimento dela, né? Então Maria, ela teve ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vocês estudaram bastante Maria, eu assisti a aula da Mari, por sinal foi muito boa, parabéns, né? E ele nos deixa outro presente. Em Maria, ele nos deixa um presente humano. Maria foi uma mulher humana, de carne e osso, como as mulheres que aqui estão. Mas ele nos envia também um presente divino.
E agora é um momento onde a gente sai um pouquinho da cristologia e seus desdobramentos e começa a entrar na eclesiologia. Então, o Espírito é a grande ponte entre Jesus e a igreja. Por quê? É através da infusão do Espírito que a igreja vai se edificar. A Igreja Católica Apostólica Romana existe pela edificação do Espírito Santo, né? Por quê? Após a sua ressurreição, Jesus nos promete enviar um Paráclito. Então, quero que vocês guardem essa palavrinha. Alguém sabe o que é Paráclito? Dos catequistas não vale. Dos catequistas valendo. É mais, a palavra Paráclito, ela tem um significado. Isso, muito bom. E colando vale também, né? Advogado. Então, o Paráclito é um defensor, é um advogado. Vamos ler João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. João 14, de 15 até 21. Encontraram? Cuidado que não é as cartas de João, hein, moçada? É o Evangelho de João, ah? Acharam? Leia pra gente bem alto, por favor. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e estiver preparando o lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já o veem. Muito bem. Temos mais um trechinho, é isso? Vamos um pouquinho mais? Deixa eu achar aqui, peraí só um minutinho. Quem quiser completando. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja só, Jesus disse: eu estou com o Pai e eu quero partilhar a abundância do amor do meu Pai com vocês. Então o que Jesus quer, na verdade, quando vem nos salvar, é nos levar à intimidade do amor do Pai. É isso que Ele quer fazer. Para isso, o amor que Ele tem pelo Pai é tão intenso que Ele transborda. E esse transbordar de amor vem ao nosso encontro através do Espírito Santo. Então eu gosto de falar assim que o Espírito Santo é o absurdo do amor. É um amor tão grande entre o Pai e o Filho que transborda e quer levar todos nós a vivenciar essa experiência de amor, né? Vamos encontrar João 20, 19 a 22? Está logo um pouquinho para frente. Quem achar já pode ler para nós.
É João 20. Aparições dos discípulos. Vamos lá. À tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Muito bem, moçada. Então, esse é o momento onde Jesus Cristo, já ressuscitado, aparece aos discípulos e comunica a eles o dom do Espírito Santo. Vamos pegar uma vítima. Cristóvão, vem aqui um pouquinho. Vai ficar famoso, aparecer no YouTube. Vamos lá. Então, por exemplo, no dia da crisma de vocês, o Cristóvão vai chegar lá na frente do bispo, né, Dom José Palau, aí ele vai chegar assim para você, vai fazer: Cristóvão, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Ele está repetindo exatamente as mesmas palavras bíblicas. Aí você vai dizer amém. Logo depois ele vai dizer assim para você: a paz esteja contigo. E você vai responder: e contigo também. É justamente um reviver dessas palavras. Então, a figura do bispo vai transmitir a você o Espírito Santo Paráclito da mesma forma como Jesus fez aos seus discípulos. Tá claro? Obrigado. Isso. O Pentecostes em Lucas é descrito, nós vamos ler, é descrito como um grande evento cheio de línguas de fogo, tal, nascimento da igreja, né? Em João, esse Pentecostes é mais discreto, né? João descreve a entrega do Espírito Santo através de um gesto simbólico. Recebe o Espírito Santo, a paz esteja contigo, tá certo? Então, quando Jesus diz recebe o Espírito Santo, depois eu quero que vocês em casa estudem esse símbolo, que é o ícone de Rublev, tá? Tem na apostilinha de vocês? Chama ícone de Rublev. É um ícone que descreve as 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas, mas uma única natureza, né? Pode-se dizer que a base do cristianismo, da ressurreição, que se ele não tivesse ressuscitado, talvez não fosse. Não pode-se dizer que Pentecostes é que realmente fez com que os discípulos deixassem aquele marasmo, aquela tristeza. Não, sem dúvida, simbolicamente, Pentecostes é o momento onde nasce a igreja. Então, o momento da infusão do Espírito Santo é o momento onde nasce o corpo místico de Cristo. Porque quando Cristo ascende aos céus em seu corpo pleno ressuscitado, permanece na terra o seu corpo místico, que é a igreja. E todo o corpo precisa de um espírito. O judeu, ele não compreende a separação corpo-espírito. Isso é um ideal platônico, que foi colocado posteriormente na maneira de pensar do cristianismo e da gnose, né? Mas originalmente, o pensamento judaico, ele não compreende um corpo que não tem um espírito. Então, se a igreja passa a ser o corpo de Cristo atuante neste mundo, ela precisa de um espírito. Ela precisa de um sopro, ela precisa de vitalidade. E essa vitalidade vem do Espírito Santo. Só para a gente brincar um pouquinho com esse ícone, vocês conseguem saber que pessoa é qual? Não. Os 3 são simbolicamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que interessante. O autor, ele coloca todos com o rosto igual, né? Porque ele quer dizer que eles têm a mesma natureza, tá certo? Porém, as roupas são diferentes, significa que são pessoas diferentes. Se você olhar, há uma iconografia que desenha um círculo, né? Então, eles estão plenamente ligados. Mas quem é o pai? Vamos ver se vocês estão bons de... não. Olha só. Essa pessoa está olhando para quem? Para esse aqui.
Essa pessoa está olhando para quem? Para esse aqui. Vocês estão vendo que esse aqui tem um manto de um lado só. Esse aqui tem um manto de um lado só. Esse tem um manto dos dois lados. Esse é o Pai. Porque simbolicamente, a segunda e a terceira pessoa da Trindade fazem referência a Ele. Que no relacionamento entre eles é de onde provém. Esse é Jesus. Por quê? Ele está dentro do cálice. O pão e o vinho, ele está dentro. Tá vendo? E olha o seu dedinho aqui, ó. 1, 2. Duas naturezas, humana e divina. Nesse ícone, né? E aqui o Espírito. Tá certo? E aqui Jesus, e aqui uma árvore. Fiel madeiro da Santa Cruz. Para quem vem à missa aí no dia da Sexta-feira Santa, né? Então aqui a madeira, né? Onde ele foi crucificado. Então esse símbolo é uma forma que a gente vai encontrando de tentar falar desse mistério de um Deus que são 3 pessoas e que se manifesta através do Espírito entre nós. Gostaram? Depois procurem esse ícone. É claro que é difícil. Tem 3 meses de disciplina na teologia só disso daí. Mas é sempre um mistério, né? Mas para nós, o que a gente tem que compreender? Nós temos que compreender que a Trindade é a forma como Deus existe dentro dele mesmo. Quer dizer, Deus, o amor, moçada, há uma limitação ao amor. Deus não podia ser uma única pessoa, sabe por quê? Vocês não falam que Deus é amor? Existe amor numa pessoa só? Alguém sozinho é capaz de amar? Um indivíduo. Imagina que o mundo não existe. Mais ninguém. Existe um cara só. Porque antes da criação tinha um brother só, Deus. Se Deus não tivesse a quem amar, de onde vem o seu amor? Então, Deus sempre teve que ter dentro dele uma comunidade. Dentro, o que a gente chama de ad intra, dentro da sua realidade interna, Deus necessariamente tinha que ser uma família, porque é ali que ele experimentou o amor. E ele foi tão misericordioso que ele quis compartilhar esse amor, e daí a origem da criação. A criação é um ato de amor, porque é o momento onde Deus decide compartilhar com outras criaturas, aliás, com as criaturas, a sua experiência de amor. E ele faz isso, nos criando e nos dotando de 2 qualidades divinas, inteligência e vontade. Né? Só que a inteligência e a vontade, para que elas sejam reais, elas têm que vir acompanhadas de uma outra experiência, que é a experiência da liberdade. Tá claro? Porque não existe amor onde não há liberdade. E é aí que a gente, né, faz tudo que a gente faz e deixa Deus para lá. Vamos ler Atos capítulo 2, de 1 a 5? Atos dos Apóstolos está um pouquinho depois de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Quem achou pode ler. Ai, Felipe, não sei se minha Bíblia veio com Atos dos Apóstolos. Nos dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia nos falar. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Muito bem, então veja que interessante. Para o autor de Lucas, a presença do Espírito Santo ocorre em um outro ambiente. Também estão ali os apóstolos e o Espírito Santo se manifesta como línguas de fogo.
Quer dizer, Filipe, será que começou a cair fogo em cima dos apóstolos? Não sei, talvez sim, mas não é esse o principal problema. O principal problema é a maneira como o autor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, encontra para falar. Então ele quer dizer, é como se fosse fogo. O Espírito Santo, como ele não é dotado de uma realidade material, a gente sempre fala dele através de símbolos. Perfume, fogo, pomba, vento, brisa. A gente usa coisas sensíveis para falar de algo que não é sensível, né? Que não é tocável, que não é tangível, que não é físico. E o autor do Atos dos Apóstolos fala do Espírito como se fosse fogo. Né? Por que fogo? Por que o Espírito é fogo? Por a sua capacidade transformadora e iluminativa. Então o fogo ele destrói o que é velho para abrir caminho ao que é novo. O fogo ilumina as realidades, né? Então, naquela época não existia essas lâmpadas todas de LED, essas coisas. Quer dizer, o fogo era a forma de iluminar. Então, o que o evangelista está nos contando é que aqueles apóstolos, eles são iluminados e aí eles passam a falar todas as línguas. O que A língua de fogo tem a ver com todas as línguas. Isso, aí ele usa uma segunda simbologia, vem como línguas de fogo, e aí ele faz uma ponte dizendo que esses apóstolos passavam a falar a língua universal. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que a igreja precisa falar todas as línguas. Quer dizer, que o Espírito Santo quer que a gente encontre todas as pessoas, que a gente encontre edos, alamitas, judeus da Babilônia, do século. Ou seja, a igreja nasce com uma missão apostólica e católica, que a palavra católica significa universal. Então a igreja nasce com uma missão apostólica e universal. Tá certo? Ela já nasce em Pentecostes com essa missão. Isso eu já falei para vocês. O Espírito Santo vive na igreja e a conduz. É o Espírito que conduz a igreja. Ai, Felipe, mas você é muito metido mesmo. Quem falou que o Espírito Santo está só na igreja católica? Veja, eu não estou dizendo que o Espírito Santo está só na igreja católica. Eu estou dizendo que o Espírito Santo foi prometido à igreja inicial de Cristo. Então, quer dizer, a igreja católica, ela é, pelas suas raízes, pela sua história, pela sua hierarquia, pela sua sucessão apostólica, ela é conectada ao evento inicial de Pentecostes. Tá certo? Então, quando eu entro hoje em um templo católico, quando eu entro para participar de uma celebração eucarística, eu sei que a instituição que ali está encarnada, enraizada no evento de Pentecostes. Ponto. O meu vizinho não é problema meu. Tá claro? Se o Espírito Santo age ali ou não, se de uma maneira desconhecida ele manifesta ali os seus frutos, eu prefiro acreditar que sim, ainda que de uma maneira indireta. Porém, se dentro dessa igreja foi prometido pelo próprio Cristo, como diz o Evangelho, a presença real e concreta do Espírito Santo como línguas de fogo numa missão apostólica universal, eu tenho essa convicção aqui dentro. Então eu deixo o meu vizinho lá. Eu o respeito, o compreendo, o acolho, o amo. Mas eu guardo essa certeza para mim, de que aqui eu vou encontrar essa presença do Espírito Santo, mais intensa ou menos intensa, mas vai estar aqui, tá claro? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Porque o Espírito Santo não é um pombo que eu posso colocar na gaiola, né? Então, por exemplo, o Osório vira pastor amanhã, eu falo, o Osório foi para longe do Espírito Santo, pronto, agora virou pastor, vai para o inferno. Não, porque o Espírito Santo ele age onde ele quiser, da maneira como ele quiser. Tá certo? Então, a minha certeza e a minha convicção não exclui a possibilidade do outro, né? Então, eu digo sempre, a maneira de compreender a presença do Espírito, ela não pode nem ser exclusivista e nem relativista. Entende o que eu quero dizer? Não pode ser exclusivo. Só tem Espírito Santo aqui na São Francisco de Assis. Se for aqui na frente tem Espírito Santo. Não. Né? Não pode ser assim. E também não pode ser a festa da Mãe Joana, né? Vou em tal religião lá tem o Espírito Santo. Toda religião tem o Espírito Santo, tá? Quando mata a criança também tem o Espírito Santo. Não, aí é diferente. Não, quer dizer,
nem toda religião o Espírito Santo está ali presente. Eu sempre vou avaliar isso a partir dos frutos daquele movimento religioso, né? E eu sempre tinha um bispo que ele fez várias crismas, na época que eu era catequista só de crisma, ele sempre contava a mesma história, então eu fui ficando acostumado a ouvir essa história. E ele contava a história assim, quer dizer, a Igreja Católica, por mais que a sua história esteja maculada de humanidades, ou ela é a maior obra da engenharia humana, porque é uma instituição que viveu durante 2000 anos, passou por inúmeras perseguições, enfrentou inúmeros inimigos, ou tem alguma coisa especial realmente nela. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, quantas igrejas a gente não vê que abre a porta, depois fecha, né? Quantos movimentos religiosos só aparecem, depois desaparecem, e a Igreja Católica segue na sua constância, né? Segue caminhando, passou por tantas perseguições e segue caminhando. Então, nos leva indícios indiretos de que algo talvez especial que realmente a conduza, né? Muito bem. O amor de Cristo, ele deve nos preencher e nos levar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Então, quando nós vamos pedindo a presença do Espírito Santo, nós vamos pedindo que Deus venha ao nosso encontro para nos trazer a sua vitalidade, para nos trazer a sua vida, para nos preencher, para nos levar para perto dele, para nos abraçar. E eu falava isso para a turminha aqui embaixo antes. A partir do momento que nós recebemos os dons, a partir do momento que nós recebemos a presença do Espírito, nós temos que frutificar, como uma videira. Vocês fizeram hoje a experiência da uva, né? Era uva lá em cima? Ai, que bom que não mudaram, né? Não era figa. Então, quando você faz a experiência de Jesus, você tem que frutificar a sua vida. E a carta de São Paulo aos Gálatas, que nós nem precisamos ler agora, mas ela fala dos frutos do Espírito Santo. E eu sempre comento isso nos nossos encontros. São Francisco de Assis dizia, nós devemos evangelizar sempre, e quando for preciso, com palavras. Tá certo? Por quê? Como é que as pessoas vão nos encontrando como cristãos? Através dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, dos nossos frutos. Claro que a palavra também tem um papel, mas o exemplo é que move. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Vamos ver juntos? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu gostei que quem fez esse slide colocou um limão em domínio próprio, né? Que a parte é o fruto mais azedo, né? Ninguém quer ter domínio próprio, né? A gente quer ter o domínio do outro, né? De nós mesmos, não estamos nem aí, né? Então, estou com vontade de Hershey's, vai 4, 5 barras hoje, né? Então, é isso. Mas vamos lá. Nós cristãos, deixa eu só ver se aqui. Nós cristãos, quando recebemos os dons, recebemos a presença do Espírito Santo, nossa vida tem que começar a frutificar, moçada. E nós temos que ser isso daqui na vida das pessoas, né? Às vezes, você encontra pessoas dentro da igreja tão amargas, você fala assim, onde está o Espírito Santo aí, tia? Vamos animar esse Espírito Santo aí, só toda murcha azeda. Pelo amor de Deus, que uva azeda dentro da igreja, aqui não quer não, né? Porque a igreja, quando você chega à Santa Missa, as pessoas que estão ali, elas têm que estar cheias de amor, de alegria, de paz, de paciência, né? Ai, você sentou no meu lugar, aqui é o meu lugar na igreja. Que lugar, senhora? Estamos na casa de Deus. O único que tem lugar aqui é o sacrário, a senhora senta em outro lugar, pelo amor de Deus. Né? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Domínio próprio, são frutos. Será que nós estamos preocupados em frutificar na nossa vida? Eu sempre falo o seguinte, pessoal, o cristianismo, quando nós vamos estudando, quando nós vamos nos aproximando da fé, é bom e é ruim. Por que é bom? Porque a gente vai se encontrando perto de Deus, nós vamos encontrando nós mesmos, encontrando o nosso valor, nós vamos nos tornando pessoas melhores para nós e para os outros. Porém, a gente passa a ter consciência de que temos certas obrigações
E alguma dessas obrigações é espalhar esses frutos pelo mundo. Nós temos que espalhar esses frutos. Nós temos que espalhar o amor, tá certo? Então, um dos frutos do Espírito Santo que nós temos que sempre espalhar é o amor. Pode ficar com essa. Então, o Espírito Santo nos fala de que nós precisamos espalhar o amor, precisamos amar as pessoas. Acho que vai faltar mais uma velhinha ali. São nove. Então, nós temos que espalhar o amor. Então, o Espírito Santo, que vamos simbolizar como essa vela, nos convida a viver o amor, a sermos pessoas mais amorosas nas nossas relações. O Espírito Santo, ele nos convida a sermos pessoas mais alegres. Cleide, não é uma crítica, hein? É só uma benção. Ai, será que ele me deu porque eu sou muito triste? Nos convida a sermos alegres. O cristão tem que ser um cara alegre, tem que ser um cara feliz, tem que ser um cara pra cima, alto astral, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, o cantor, né? O cara vem cantar na missa, vem triste, bravo. Pelo amor de Deus, tem que ser alegre, encontrar as pessoas, né? Nós, quando vamos trabalhar com alegria, a maior parte da nossa interação com os outros seres humanos na sociedade atual é através do nosso trabalho, não é isso? Nós não temos muito tempo para lazer, né? Então, a maioria das vezes, a gente tem o espaço de manifestação dos nossos dons no nosso ambiente de trabalho. E como é bom quando você vai ao banco, cada vez mais raro ir ao banco, quando você vai ao banco e o caixa do banco é uma pessoa alegre, é alguém que te recebe com um sorriso. Olá, boa tarde, tudo bem? Isso independente do quanto você ganha, viu, moçada? Cristão, né? Então, cara, eu tô puto porque eu ganho pouco. Não, mas espera lá. Quer dizer, eu não tenho culpa, nem fulano tem culpa, mas como cristão, você tem a obrigação de transmitir alegria para as pessoas, certo? Paz. Nós vimos que o Evangelho, Jesus chegava e falava assim, a paz esteja convosco. Então, nós temos que ser também enviados da paz. Os locais onde a gente frequenta, os locais onde a gente trabalha, nós temos que semear a paz. Não podemos ser elementos de discórdia, fofoqueiros, maledicentes. Nós temos que semear a paz, né? A conexão, o amor entre as pessoas. Nós somos instrumento disso. Esse daqui, eu juro que se eu pudesse, eu acendia 3 velas, viu? Nós temos que ser pessoas pacientes. Vou entregar para um oriental, que geralmente são símbolos da paciência, né? Porque a paciência, ela é dos frutos do Espírito Santo. Então, quando você é uma pessoa de oração, uma pessoa que está em contato com Deus, você consegue ver o mundo por cima. O que eu quero dizer com isso? Sem perder a sua paciência, sem gastar sua vida e sua energia com coisas que não têm o mínimo sentido, ou o mínimo significado, não é isso? Mas nós estamos na sociedade do fast food, né? Estamos na sociedade onde tudo é para ontem, e muitas vezes na nossa ânsia e na nossa impaciência, nós machucamos as pessoas, e depois você fala, putz, caramba, não era para eu ter feito isso, mas fez num gesto de impaciência. Então, um dos frutos do Espírito Santo, quando a gente acolhe o dom do Espírito Santo em nós, é a paciência. Amabilidade, sermos pessoas amáveis, sermos pessoas gentis, sermos pessoas que acolhemos e fazemos o bem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que ser isso, tem que ser amável com as outras pessoas, acolhedor. Fazemos muito mal isso, nós cristãos, acolhemos mal as pessoas, né? Nós precisamos ser, cada vez, temos que ser acolhedores em qualquer ambiente que a gente tiver. Bondade. Então, um cristão cheio do Espírito Santo tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa que pratica obras de bondade, tá certo? Porque se você não pratica obras de bondade, talvez o Espírito Santo não esteja assim tão forte dentro de você. Então você deve continuar rezando para que você produza mais e mais frutos. Fidelidade. O cristão
o cara, conforme ele vai se imbuindo do Espírito Santo, ele vai assumindo uma fidelidade. Fidelidade com o quê, Felipe? Com tudo. Né? O que é a fidelidade? É você ser uma pessoa fiel, fiel aos seus compromissos, fiel aos seus vínculos de amor, fiel aos seus juramentos, uma pessoa em quem se possa confiar. E você vai crescendo ao longo da vida, esses dons eles vão amadurecendo, desde que você permita que eles aconteçam. Então, por exemplo, eu encontro o Osório na igreja, né? Então, o Osório fala assim, ele tem que ser alguém que é da minha comunidade, que eu possa depositar confiança nele, né? E nós vemos que a igreja exige fidelidade de nós em muitos momentos. A maioria dos sacramentos envolve fidelidade, né? Então, o sacramento do sacerdócio, o sacramento do matrimônio e também o sacramento da crisma envolve fidelidade, né? Nós temos que ser fiéis ao envio que Deus nos mandou. Então, ele também nos pede isso. Vou deixar aqui com você. Mansidão. Ser uma pessoa mansa. Ser uma pessoa mansa não significa ser uma pessoa boba. Ser uma pessoa mansa é ser uma pessoa que acolhe a opinião do outro, que ouve o outro, que não se enche de cólera, né? Então, que nós possamos ser isso na vida das pessoas. Que nós possamos ser alguém manso, né? Que as pessoas não tenham medo de conversar conosco, né? Nossa, eu não vou conversar com a Maria hoje que ela está com uma cara péssima. Então eu não vou lá que ela vai me dar um coice danado, né? Então não, porque se eu sou um cristão, eu vou exercitando e vai frutificando em mim a mansidão. E por último, e não menos importante, e que está super fora de moda, a questão do domínio próprio. Ter domínio próprio. Conforme você vai vivendo a experiência do Espírito na sua vida, e você vai pedindo a Deus o controle das nossas próprias vontades, né? Hoje na sociedade, cada vez mais eu vejo que as pessoas, ninguém fala de domínio próprio, né? Porque domínio próprio significa consumir menos, e consumir menos é gerar menos lucro. Então está meio fora de moda o domínio próprio, mas é fundamental, porque é a maneira como a gente reconhece o cristão, né? Às vezes a gente morre de vontade de xingar as pessoas, e não pode, não deve, tá certo? Às vezes a gente quer gritar com os outros, ou não, só eu. Opa, mas o cristão, ele é aquele cara que frutifica em domínio próprio. Então ele fala, eu não farei isso, porque eu sei que isso não é cristão para se fazer, tá? Vou entregar aqui.